meu amigo, minha amiga, do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Paz e bem. Hoje temos um novo encontro, uma nova oportunidade de fazer o nosso encontro com a Palavra de Deus, de escutar, meditar e nos alimentar juntos, beber juntos dessa fonte inesgotável que é a Palavra. A liturgia de hoje, 20 de outubro, nos presenteia com um trecho bonito, interessante, tirado do Evangelho segundo São Lucas. Antes de mais nada, eu convido você para lermos juntos. Do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, versículos de 49 a 53. Disse Jesus: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas uma divisão. Pois, doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Um texto incomum, divisão, fogo, um batismo, uma linguagem que não é a linguagem costumeira, um discurso de paz, de conciliação. De fato, muitos leem este texto com um pouco de medo, ou algumas interpretações tendenciosamente nos colocam em guarda quanto a uma condenação iminente, a um juízo futuro, uma catástrofe escatológica. Me parece que não estamos falando destas coisas. São Lucas aqui tem uma outra preocupação, nos convida a olhar para uma outra direção, para a sua missão e para aquilo que nós, que somos a comunidade, precisamos fazer. Bom, temos um fogo, um batismo e um discernimento. Estas 3 palavras nos ajudam a compreender bastante a mensagem do Evangelho do dia de hoje. Apesar de uma perícope curta, são poucos versículos, nós podemos subdividi-la em 2 momentos distintos. Primeira parte, versículos 49 a 50, são uma afirmação de Jesus sobre si mesmo. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo eu receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Bom, capítulo 12 e toda esta sessão fala de orientação aos discípulos. Aqui, o evangelista Lucas coloca em boca a Jesus uma afirmação construída em paralelo, que nos faz pensar bastante a respeito da sua missão. Vim trazer fogo, devo receber um batismo. Fogo e batismo estão colocados em primeira posição, numa posição de primeiro lugar, privilegiada na frase. Então precisamos olhar com atenção a isso. Fogo, aqui coerentemente com a teologia lucana, seguramente não fala de um evento escatológico final. Apesar de estarem bem presentes os termos da apocalíptica neste texto, fogo, divisão entre famílias, todas estas coisas, seguramente não falamos de algo que nos projeta no futuro escatológico. Muito mais, como é coerente com a teologia lucana, nos faz pensar ao momento presente, ao hoje da história da salvação, ao hoje das comunidades e ao hoje da nossa história. Nós que, lendo este texto, somos convidados a pensar nessa dimensão do fogo, do batismo, da decisão que é preciso tomar. Então, ele fala do fogo, a imagem do fogo no Evangelho de Lucas nos faz pensar ao Espírito Santo, que é muito interessante, e nos faz pensar também em uma divisão, um discernimento que é preciso fazer. Fogo e batismo nos fazem pensar, em última análise, a
experiência da Páscoa. Não esqueçamos, estamos no capítulo 12, já começamos a grande viagem de Jesus para Jerusalém. Como eu gostaria que isso já estivesse realizado, né? A comunidade que lê pensa Jesus, mas pensa a si mesma, né? É preciso com Jesus fazer esta passagem, né? Este fogo que purifica as intenções do coração, a imersão 100% na dimensão do Evangelho. Certamente ainda não se fala do batismo sacramental, né? Se fala da imersão dentro da proposta do plano de Deus. Nos colocar 100% dentro da sua vontade e do seu projeto. E um segundo momento do texto, não? Quando fala justamente das divisões. Pensais que eu vim estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mais uma divisão. Talvez uma palavra muito estranha. Se esperaria muito mais ouvir Jesus falar da paz, da comunhão, da conciliação, mas aqui se fala claramente de uma divisão. Ao interno da família, pai, filho, mãe, filha, nora, sogra, não é? Bom, a decisão por Jesus, ela comporta necessariamente uma separação. Não porque a missão seja a ocasião de separar, mas porque é a ocasião para um discernimento. Então, o discípulo que se decide a seguir Jesus deve fazer uma escolha radical. Fala aos discípulos, né? Falando aos discípulos, fala a nós também, que lendo este texto, ouvindo a proclamação deste texto, nos colocamos na caminhada do discipulado. Se tornar discípulo é uma decisão que vai além até dos laços familiares mais profundos. A missão não provoca a separação por si mesma. A separação, ela é fruto de uma decisão firme de seguir Jesus. Então, é momento, quando Lucas escreve o Evangelho, é momento de fazer a comunidade pensar e refletir sobre a gravidade e a importância de nos colocar na dinâmica pascal de Jesus. Como eu gostaria que isso estivesse acontecendo. E deste momento, doravante, de agora em diante, por isso talvez não seja melhor pensar ao momento escatológico, mas ao hoje da história. Deste momento em diante, do momento em que o cristão acolhe a mensagem e se torna discípulo, aí sim. Deste momento não tem uma outra via. Ou se deixa purificar pela experiência da Páscoa e ressurreição, se deixa imergir dentro de um projeto novo, da vida nova de Cristo, ou então não encontra uma outra saída, não é? Eis porque a divisão é necessária entre aqueles que vão decidir livremente e corajosamente seguir o projeto de Jesus e aqueles que infelizmente vão dizer não. E não existe âmbito da nossa vida que esteja isento desse discernimento. Melhor do que divisão, talvez seja dizer de fazer esse discernimento. Opto por Jesus, segui-lo, seguir os seus passos, viver a sua vida, ou então refuto de viver a sua vida, refuto de seguir os seus passos. O âmbito da família talvez seja aquele âmbito mais profundo, onde estão as relações mais radicais, umbilicais, não é? Tocam a nossa identidade, pois mesmo ali, aonde a coisa parece muito resolvida, muito definida, mesmo ali, o Evangelho é sinal de discernimento, o que comporta no fundo também um comprometimento, não é? Se é verdade que existe uma neta divisão, uma clara divisão entre aqueles que vão seguir Jesus e aqueles que se recusam a seguir Jesus, para aqueles que vão assumir radicalmente o discipulado, pesa um segundo compromisso. Não podemos nos contentar com a divisão. Eu vou e o outro não vai. É preciso nos comprometer com o anúncio missionário. Eu que recebo um batismo, uma imersão na vida nova, que renovo dentro de mim a graça do Espírito no fogo que é dom do Pai,
devo me tornar missionário, então a minha vida também deve ser um sinal para os outros. Não podemos nos contentar com a simples separação entre bons e maus, salvos e não salvos. É preciso nos comprometer com a salvação integral de todos. Bom, de hoje em diante de Jesus, vai ser assim. Então que de hoje em diante, ouvindo e nos deixando preencher pela palavra, consumir, purificar, não é? Consagrar por este fogo, assumamos com coragem a tarefa de ser discípulos missionários de uma igreja, né? Comunhão, participação e missão, para que o mundo possa viver a novidade de Deus no hoje da nossa história. Bom, nosso encontro termina por aqui. Deus nos abençoe, Deus lhe abençoe. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro.